A gente já está chegando com mais um programa na pegada da sustentabilidade, que hoje vai ter algo muito importante. É o nosso 4º episódio. Um episódio mais do que especial. Nessa tarde gostosa, agradabilíssima, aonde você se conecta com a gente. Já quero convidar você também para dar uma passadinha lá nos postos Tradição. Olha, tem muita campanha especial por aí, mas os postos Tradição estão trazendo uma gasolina que cuida muito do teu carro, tá bom? Além do que, tem aquele cashback em dobro e ainda você leva de carona aquele queridinho que é o pão de queijo maravilhoso. Neste final de semana, o The Bowler PF está trazendo o Japa, que vai trazer músicas da época dos anos 90, um grande momento para você se preparar e cantar, se emocionar com sucessos de Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, João Paulo e Daniel. Então já marca, são mesas limitadas, WhatsApp 999086183. A Uninter está trazendo a campanha a partir de 149, a maior instituição EAD do Brasil, já com o Superpolo em Passo Fundo, com 6 laboratórios, trazendo a possibilidade de você já cair para o lado também da biomedicina, para você que adora a gastronomia. Venha conhecer o Superpolo em Passo Fundo. Matrículas abertas. Liga 54981088607. São mais de 800 polos espalhados em todo o Brasil, 17 polos internacionais no Japão, em toda a Europa. Vem ser Uninter. Chegou o seu momento e a Rádio Uninter, a partir de agora, como eu disse antes, apresenta mais leve, mais suave, na pegada da sustentabilidade. E hoje nós vamos conversar com Adriana da Leb. Ela vai ter que explicar pra gente o sobrenome, que já é curioso. Também com a presença do nosso convidado de sempre, nosso querido Rubens Astolfi, nosso participante oficial, aonde também vai passar suas mensagens aqui nesse programa, que é o 4º. Eu vou contar um pouquinho antes de cumprimentar a Adriana, que é uma empreendedora na área de tecnologia há mais de 20 anos, é apaixonada por inovação em pessoas. Ela acredita que a tecnologia deve ser usada para melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, construir empresas produtivas, humanizadas e sustentáveis. Eu já continuo contando de o que ela está fazendo nessa área. Tudo bom, Adriana? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar bem próximo do microfone, por gentileza? Claro. Aqui. Boa tarde. Prazer te receber aqui. Tudo bom? Prazer e gratidão pelo convite. Para nós é uma honra. Meu querido Rubens Astolfi, boa tarde. Prazer recebê-lo novamente para participar do programa. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos que já estão acompanhando aqui esse 4º episódio do programa Na Pegada da Sustentabilidade, e que, como a gente tem falado, ele tem como objetivo trazer aqui pessoas, convidados, especialistas que fazem a sustentabilidade de verdade. E a Adriana, nossa convidada hoje aqui, vai poder um pouco falar sobre inovação, sobre um projeto do Pacto de Inovação aqui de Passo Fundo. É um projeto que, quando eu tive o primeiro contato, me apaixonei, porque é um assunto que eu gosto muito, sou entusiasta. E ela vai poder contar aqui para nós o que é o projeto Collect Point, que está dentro do Pacto. Pode explicar um pouquinho para nós o que é o Pacto, que é uma pegada aqui de inovação e que tem tudo a ver com o nosso podcast. Então, está aí a palavra com a Adriana para ela começar explicando aí um pouquinho, o projeto Collect Point, que faz parte do Pacto pela Inovação aqui de Passo Fundo. Vamos lá então, pessoal. Rubens, o Pacto pela Inovação é um projeto que vem da Prefeitura, de Passo Fundo, amparado e abraçado pela Secretaria de Inovação, na figura da secretária Bárbara, e ele é um compromisso. A ideia é despertar a Passo Fundo e a região para a sustentabilidade. Então, como que podemos usar a inovação para a sustentabilidade como um todo, mas não só a sustentabilidade, fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo para que nós possamos transformar cidades em cidades mais humanizadas e melhores, Eu faço questão, inclusive, de citar as palavras da secretária Bárbara sobre o Pacto da Inovação, que ela diz o seguinte: é um movimento que atua como um catalisador que cria um ambiente favorável para a troca de ideias, recursos e expertise entre os diversos atores envolvidos. Então, empresas, governos, entidades como um todo, E esse ambiente, quando a gente catalisa,
se cria o chamado ecossistema. E ele fica propício para impulsionar o avanço tecnológico, como ela coloca, o crescimento econômico, o progresso social e o desenvolvimento social e sustentável do município. E como que se deu esse pacto? A partir desse compromisso puxado pela prefeitura, aconteceu em 2024 diversos workshops. Esses workshops tinham por objetivo ouvir a cidade, ouvir os moradores da cidade e entender as suas dores e os seus pontos cruciais que poderiam se transformar em oportunidade de melhoria, né, com foco numa cidade digitalizada, sustentável, economicamente mais saudável. A partir desses workshops, foram selecionados 12 projetos trabalhados, né, como pontos de corte. Dentre esses 12 projetos, um deles selecionado foi o Collect Point, como que ele surgiu, da necessidade da população de identificar pontos de coleta para poder destinar os seus resíduos da forma correta, evitando assim que os aterros fiquem sobrecarregados. Então, esse foi o primeiro ponto de convergência do Collect Point, né? Legal. E Adriana, eu estava lendo, né, o material, o playbook, também já tive a oportunidade de ter assistido uma palestra, uma apresentação, né? Ele não é só um projeto de gestão de resíduos, né? Ele conecta outros atores, que é o que a gente vem falando aqui nos nossos episódios anteriores, né? Que é a questão social, de inovação, ambiental, né? Então, como é que vocês estão pensando aí? Como é que é o projeto do Collect Point nesse aspecto, né? Que não é só um simples projeto de gestão de resíduos. Exatamente. Então, o Collect Point, ele tem como base a inovação social e a sustentabilidade. Quando a gente fala em inovação social, o diferente da outra inovação é que a comunidade está no centro. A inovação, ela vai ser criada para resolver o problema da comunidade, né? O porquê, né, que estamos à frente desse projeto. Participei já de um outro projeto que se chama H2 Hoje. Então, por esta caminhada que tivemos desse projeto, conseguimos levantar vários pontos relacionados a resíduos. Então, a secretária Bárbara me convidou para olhar para esse protótipo inicial que saiu, que a gente chama na inovação de MVP, desses workshops, e ver como que a gente poderia transformar isso num projeto que realmente impactasse as comunidades. Primeira coisa, avaliamos todos juntos que nós precisamos aliar a tecnologia e as pessoas. Então, ele não vai ser uma gestão de resíduos, como tu muito bem falaste, Rubens, mas ele vai o quê? Ele vai levar a educação para dentro das nossas casas, para dentro das nossas empresas e das nossas comunidades, para que a partir dali a gente entenda, né? Aprenda como fazer a separação dos resíduos ou qual a minha participação daquilo que eu consumo e como gerador de resíduo, porque eu sou responsável pelos meus resíduos. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a tecnologia. Nós vamos ter um aplicativo, esse aplicativo ele vai buscar levar essa educação ambiental para as escolas, para as empresas e para as nossas casas. A gente vai atuar com gamificação neste aplicativo, a gamificação para ajudar o engajamento. Num segundo momento, vai ser desenvolvida uma moeda social. A moeda social, ela entra ali como um gancho, né, para nos ajudar a mensurar o que a gente trabalha e, enfim, o nosso impacto. Mas não só a moeda social, porque várias cidades já estão trabalhando com essa moeda social, que ela pode ser usada até no IPTU verde. Mas o que a gente enxerga é que nós precisamos também ter o nosso histórico de sustentabilidade, porque nós não temos uma cultura sustentável. A cultura sustentável, seres culturalmente sustentáveis, eles vão
vão ser a partir de 2030, 2040, que são as nossas crianças que estão caminhando com esse aprendizado. Eu costumo dizer que nós estamos com o chip queimado. Então, a gente precisa ser lembrado o tempo inteiro. Então, para resolver isso, uma outra tecnologia que a gente vai colocar é um assistente virtual, é um bot, aonde quando você está lá na tua casa, e o que eu faço com esse resíduo? Muitas vezes, eu me pego às vezes assim, estou com uma caixa de leite, às vezes eu lavo, o que eu faço, como que eu separo? Tu aprendeu, mas na hora ali, tu não faz toda hora, tu não lembra. Então, esse assistente virtual, tu vai poder apontar a câmera para o resíduo e ele vai te dizer como que tu separa, se tem um ponto de coleta aonde que você leva, se pode ser resgatado na tua casa, quem poderia fazer isso e o impacto que tu dá no meio ambiente. Quanto CO2 você vai estar deixando de colocar no meio ambiente se você fizer essa captação correta. Então, a tecnologia social, ela é envolvida neste viés, né? É tanto de auxiliar para ser um suporte para que você consiga fazer corretamente esse descarte, como a educação que vai levar para as crianças em sala de aula, e também existem resíduos que não necessariamente eles precisam ir para um aterro. Um sofá, uma roupa, o site ele vai fazer um match entre quem pode recolher, por exemplo, um sofá ou uma roupa. Exemplo, nós temos em Passo Fundo a CUFA. A CUFA faz o reaproveitamento de uniformes, né? Mas isso está sendo divulgado? Não, mas eles é um ponto de coleta. As empresas podem se cadastrar no site que tem uniforme para descartar e faça o match com CUFA ou outras empresas. Então, a tecnologia social, ela vem desse centro, sabe? Aonde ele vai direcionar, levar conhecimento, e com isso eu vou impactar lá o bairro, né? Então a gente pode ter desafio entre os bairros e principalmente coletar, daí vem o ponto da sustentabilidade, indicadores, né? Porque não adianta ações com pontas soltas. Nós precisamos o quê? Da onde que a gente partiu? É dados. É essa a proposta da tecnologia. Quais são os dados iniciais? E quais são os dados que vão me mostrar que as tecnologias que estão sendo aplicadas e o caminho que está sendo seguido está fazendo sentido e está sendo positivo para a comunidade. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai trabalhar. A questão aqui, até para os nossos queridos espectadores e ouvintes, ter um entendimento do que a Adriana está falando, junto com o Rubens aqui, que são dois profissionais da área, e esse ambiente acadêmico que a gente está falando, para você, aluno, que vai ser também, com certeza, esse futuro, que a gente já vai perguntar agora. A Adriana, CEO da Explora, desenvolvimento de software personalizados, e da startup Água Conectada, com foco no monitoramento inteligente do consumo de água. Primeiro lugar no programa Tecnopuc Garage Govertec, deve ser? Govertec. 2024, idealizou e liderou o projeto H20, é isso? H2 H2 plataforma digital para levar educação ambiental às escolas, que levou a Corsan a ser finalista do prêmio Del Prêmio Ideias em Ação 2020. Ou seja, Rubens, a gente está com uma especialista, e é bom deixar claro que tudo que ela está passando, essa questão digital, como nós aqui na emissora, que faz essa diferença para um futuro. Esse é o objetivo do programa, né? Trazer especialistas aqui, e a secretária Bárbara, a qual a gente tem que lembrar, né? Muito importante nesse processo todo. Ela é minha colega, engenheira ambiental, fomos colegas, né? Vai ser convidada para vir aqui conosco também no momento oportuno. E a gente sempre fala, né, que a inovação, ela tem sentido, faz sentido, e ela deve ser assim, né, quando ela resolve problemas reais da comunidade. E esse processo, então, do Pacto de Inovação que está sendo desenvolvido em Passo Fundo, ela tem essa característica, né, que é realizar o diagnóstico através de workshops, agora surgir as alternativas e as soluções com os projetos, né, e todos eles com metas muito claras, né, como, por exemplo, o Collect Point, que tem como meta fazer Passo Fundo ser referência em sustentabilidade e inteligência até 2030, né, e eu gosto muito de vários sistemas aqui do projeto, né, e o principal deles é da gamificação. Né, Adriano, eu queria que tu explicasse um pouquinho como vocês estão pensando nisso, né, a gente sabe que o ser humano ele é movido a desafios, né, e
a gente precisa achar motivos para fazer com que as pessoas colaborem e construam um mundo melhor, mais sustentável. A gamificação, ela é um exemplo muito claro disso, e a gente, pela primeira vez em Passo Fundo, vai ter algo nesse sentido, né, de forma organizada. É claro que se teve muitas outras alternativas momentâneas, né, como processos assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a gamificação que vocês estão pensando aí, e como que também nós aqui, né, e todas as pessoas vão poder contribuir com isso. Claro. Então, por que o elemento gamificação, Rubens? Só um parênteses. Para contar a minha ligação com a gamificação. Eu, quando escolhi entrar na área da tecnologia, eu não tinha paciência com as pessoas, né? E aí eu queria um curso, alguma coisa, e caí na computação, que eu não me envolvesse tanto com as pessoas. E aí, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu comecei a ver que, apesar de ser tecnologia, quem consome a tecnologia são as pessoas. E aí eu procurei me desenvolver em conhecer sobre pessoas. Então, eu estudo comportamento humano e com esse estudo ficou muito claro como que o funcionamento do aprendizado humano acontece. Nós temos um cérebro chamado cérebro límbico. Esse cérebro é aquele que funcionava lá nos nossos ancestrais, nos homens das cavernas. E como que era a vida nesse momento, né? Era através de jogos. Então, você lutava para alimentação, para sobrevivência. Isso quer dizer que o nosso cérebro límbico, que é o primeiro de todos os nossos ancestrais, entende, compreende inconscientemente a linguagem dos jogos. E isso explica muito até a facilidade com que qualquer tipo de jogo atrai. E a gamificação, ela entra no aprendizado e dentro das empresas com esse intuito de traduzir, como se fosse um tradutor da linguagem. Então, quando tu tem regras bem claras, o teu inconsciente já entende antes do teu cérebro consciente. Isso, né? Então, como que a gente pretende fazer isso dentro do Collect Point? Como eu falei antes, nós vamos ainda ter uma cultura de pessoas sustentáveis. Por enquanto, nós estamos nesse desenvolvimento. Então, nós pretendemos criar, a partir de uma carteira de sustentabilidade, que seria o histórico e a vida das pessoas dentro da sustentabilidade, pontuações, né? Então, se você participa de um evento de sustentabilidade, vai ter pontuações. Se você diminuir o CO2 no meio ambiente, você vai ter pontuações. Estilo um cash, né? Só que o diferencial aí vai ser que você, como ser humano, vai se colocar na posição daquele que tem a iniciativa, e você vai conseguir ver, de fato, o impacto teu no meio ambiente, porque hoje a gente escuta muita coisa, em tanto tempo podemos ter vulcões, terremotos e tal, e a gente pensa, eu preciso fazer diferente, mas o que eu vou fazer? Né? Então, a ideia da gamificação vem nesse sentido. O Collect Point, ele vai ser pensado por ciclos, então vai ser feita uma análise e entender, no ano de 2026, o que está impactando em Passo Fundo, que indicadores nós queremos trabalhar. É olhar o resíduo vidro? É olhar o tecido? Qual vai ser o impacto? Então, nós vamos lançar desafios para empresas, escolas, neste interim. E me chamou a atenção aqui, Ivone, né? Ela falou do match, né? Exato. Ela precisa explicar aqui para a nossa audiência, que é um termo novo aqui, que nós não usamos ainda no podcast, né? Porque senão o pessoal vai confundir. E como é legal, né? Essa metodologia, essa ferramenta de aproximar, né? Porque a gente sabe, né? Eu sou profissional da área, então hoje nós temos soluções para todos os tipos de destino de resíduos. A gente tem falado aqui, né? Mas às vezes a gente não sabe onde levar, não sabe onde procurar essa informação, e o projeto ele vai ter esse objetivo, né, que é de unificar essa informação toda no lugar e juntar aí as pontas, né, porque a gente tem muita gente precisando, como a CUFA que tu colocou. Aproveito aqui para mandar um abraço para eles, vamos trazer eles aqui para explicar um pouquinho o que eles fazem com os resíduos também de tecidos, né? E tem outros exemplos, né? A gente sabe que tem gente que faz artesanato, que utiliza pneu para fazer muitas coisas, até inclusive na área da construção civil, né? Então acho que esse também vai ser um ponto bem positivo do projeto, que a comunidade vai poder se envolver.
Exatamente. Então, o MET, ele é um termo que é herdado da língua inglesa, muito comum no ambiente de inovação, né, que a gente atua, parques tecnológicos, que nada mais é que ligação, aproximação. Então, por exemplo, você tem uma empresa que usa vidro, tá, no seu trabalho. Automaticamente, um bar, por exemplo, que descarta muitas garrafas de vidro, ele se aproxima com essa empresa. Isso é o MET. Então, o que o site vai fazer? A gente vai desenvolver algoritmos e, em algumas situações, inclusive, a IA vai precisar ser usada para dizer assim, ó, João, você que é o João da esquina, que tem o teu bar, que é tantas garrafas por tempo ali, você não precisa jogar ali no lixo e ir para o aterro. Tem a Maria José lá, que tem uma empresa que utiliza esse teu vidro. Então, além de fazer essa aproximação, o João pode dizer lá, olha, eu tenho X garrafas aqui, e automaticamente a Maria lá na esquina saber que ela pode ir lá retirar essa garrafa. Então, o match é isso, é juntar as pontas. Eu traduzo assim. Então, como tu bem disseste, Rubens, a gente tem muita solução aqui em Passo Fundo, mas as pontas talvez não estejam conectadas, não tem esse match. E o objetivo do Collect Point, muito mais do que ser uma solução de resíduos ou de gestão de resíduos, é fazer com que todas as soluções que já existem se conversem. Bem, legal. Isso é muito interessante para você ter um entendimento também. Você vê essas pontas que vão se conectando, elas consequentemente vão levar então Passo Fundo para ter uma grande representatividade nacional. Então, vamos chegar a esse ponto com certeza. É uma questão de cultura, né, Adriana? É uma questão de cultura e de trabalho em conjunto. Quem que é esse conjunto? Desde da Adriana, que está lá na sua casa, fazendo o alimento para a família, naquele momento, até a Adriana empreendedora, que está olhando para as pessoas que fazem parte da empresa, para a sua cadeia, quem fornece desde água, luz para ela, até aquela outra ponta lá da tecnologia, que vai chegar um ponto que a gente vai ver assim, opa, a demanda está grande. Então, como que a gente vai fazer para agilizar? Para mim chegar lá em 2030 como um reconhecimento de sustentabilidade, quais são as metas? A gente não sabe ainda todas as metas e os indicadores, porque nós temos que levantar todos os dados. Então, a partir desses primeiros 6 meses de projeto, dos entregáveis realmente qual é a demanda e qual é o passo a passo para você poder chegar lá em 2030 e ser daqui a pouco uma Passo Fundo que está no Fantástico? Por que não? Por que não? Olha, eu vou dizer uma coisa, Rubens, como ela está colocando aqui na prática, né, são ações inteligentes, são ações que a gente até pode antecipar aqui, que nós vamos perguntar, que eu acho que tu vai concordar comigo, que ela está muito bem colocando para a gente assim, ó, detalhes, coisas simples que se podem fazer no dia a dia, né? Para dar início, para dar esse pontapé. A comunidade como um todo pode participar. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né, Adriana? Porque a gente tem que reconhecer o trabalho que já existe, né? Tem muitas pessoas que trabalham com resíduos, desde as cooperativas de reciclagem, os recicladores, quem trabalha na coleta convencional, né, os engenheiros que pensam todo o sistema de reciclagem, o poder público que já trabalha com isso, muitas organizações não governamentais, né, mas sempre falta um ente aí nessa cadeia, né, que é fazer a sua parte, que é o cidadão comum. Então a gente não pode fugir da pergunta, né, que como que o cidadão comum pode participar, né, pode fazer com que o projeto Collect Point tenha suas metas alcançadas, né, que a gente possa fazer Passo Fundo ser referência nacional nessa área, né, e eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo vai estar ouvindo vai pensar, como é que faço para participar, o que eu tenho que fazer, né, e em que situação a gente está hoje, né, qual é a posição do projeto, né, quando que isso vai se efetivar, quando que conclui o projeto e passa a ser levado em consideração e ser efetivo na prática. Então, nós queremos ter resultados já até dezembro deste ano.
Na caminhada que a gente está, a parte de tecnologia já está sendo testada. A expectativa é que em setembro agora já seja feito um lançamento aonde a gente possa estar usando o site, já ter pontos de coletas cadastrados, a parte de educação ambiental. Então, ela precisa ser desenvolvida de uma forma que engaje a comunidade. Já foi escolhido um personagem que se identifique com o gaúcho de Passo Fundo, que ele possa trazer desde quadrinhos, pequenos vídeos, para a comunidade interagir no Instagram e em outras redes também, para que a gente comece. A nossa expectativa não é lançar o perfeito, é lançar o que pode, já um MVP, que a gente chama na inovação 1.0, para que a comunidade faça parte do desenvolvimento em si desse projeto, para a gente ir identificando as dores. Então, a expectativa é que em setembro agora, a gente já tenha o assistente virtual para ser usado em casa, a gente já tenha o site, né, o aplicativo, para que comece a ser usado. Então, vai ter esse lançamento. A gente está em busca de impulsionadores também, né? O que seriam os impulsionadores? São empresas que queiram abraçar, desde divulgar o projeto, trazer para seus colaboradores, empresas que tenham cotas de patrocínio, que possam colaborar também com investimentos, são bem-vindas, porque acelera o processo, né? Então, a ideia é isso. Por quê? Porque aí a expectativa é que a gente já tenha dados até dezembro, que a gente cumpre a meta que a gente colocou dos primeiros 6 meses. Nesses primeiros 6 meses, a ideia não é ter uma moeda verde, que é o objetivo definitiva. Vamos trabalhar com cash, com alguns pontos de troca que já está sendo estudado, que é outra forma que pode ser colaborado. Quem estiver escutando, tiver empresa, presidentes de bairro, que tiver ações no bairro também, podem entrar em contato com a gente, comigo, com a Secretaria de Inovação, e dizer, olha, gostaria de participar, ou o que eu posso fazer, ou a gente tem essas ações, né? Como é que a gente vai participar? E aí, a partir daí, de setembro, começamos a colocar no ar. Vai ter os erros e os acertos, né? Para quê? Para que em 2026 a gente tenha algo assim mais embalado. Que maravilha! O MET começou aqui através de nós, da comunicação, na pegada da sustentabilidade, porque já é uma forma, né? Já é esse primeiro passo, esse primeiro momento, então, da gente poder informar, comunicar. Vai aparecer, então, todas essas ferramentas de comunicação. Somos uma a mais, né, Rubens? Eu acho que aqui a última pergunta que eu sei que você gostaria de fazer para ela também é a mensagem que ela vai deixar aí para que esses projetos aconteçam, vá em frente, como ela já convidou tanta gente, a gente assina embaixo, não é por aí? Isso aí, Adriana. Deixa eu dar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, como que cada um pode participar. Mais uma vez, deixa teus contatos também, né? Por favor. Onde que a população pode achar as informações sobre o projeto? Claro. Então, a mensagem, eu penso que é de coletividade. Tá? É o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E que muitas vezes a gente acha que é o outro que resolve, ou é uma empresa, ou é o governo, mas o momento que a gente vive é de observação, né? Muitas vezes, assim, eu pego pessoas e me perguntam, tá, e como que eu posso fazer em casa, então? Uma coisa inicial. Eu diria que não existe a resposta certa, né? Mas o que funciona, que funcionou comigo, e eu já vi funcionar com outras pessoas, é a autoobservação. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, por exemplo, que vou muito no mercado. Será que em vez de usar uma sacolinha plástica, eu não posso levar, hoje em dia, em todo lugar que tu vai, tu tem uma bolsinha reciclável, alguma coisa? Isso é show de bola, funciona, né? Eu tenho uma família que usa muito leite ou embalagens, estilo caixa de leite. Será que eu não posso focar nesse ponto? Não precisa ser muito, sabe? Um item por vez. Não posso focar nesse ponto e reciclar isso, ou vidro. Então, o passo inicial, e que não seja muito complicado. Orgânico. Nós temos aí em Passo Fundo um baita projeto com a Secretaria de Educação, que é o Que da Horta, por exemplo, né? Será que não tem uma escola perto da minha casa que esteja trabalhando o Que da Horta e eu não posso levar lá meus resíduos orgânicos? Então, é nesse ponto. É a
autoobservação, não existe uma resposta certa. Autoobservação e o que eu faço pode impactar. E outro, a coletividade é muito importante. Não é um problema que se resolve ou pela prefeitura ou por uma empresa de reciclagem, é o conjunto de todo mundo que vai resolver. É uma maravilha, viu? As tecnologias estão aí chegando, ou seja, como bem a Adriana pensa e diz sempre, a tecnologia, a informação é o meio, não é o final. É isso, Adriana? Exatamente. Ela é o meio que vai nos nortear o caminho. Mas a tecnologia, ela só cumpre a sua função quando ela muda a vida das pessoas. Comece com poucas atitudes simples e fáceis que está à nossa disposição, certo, seu Rubens? É isso aí, Vânia. Eu acho que o programa hoje cumpriu o papel, né? Deu match aí entre o Na Pegada Sustentabilidade e o projeto Collect Point, né? Que é uma ação de inovação aqui da nossa cidade. Então a gente vai estar divulgando, vai estar ajudando e fazendo com que as pessoas lembrem, né? A responsabilidade é de todos, né? Não tem um ator, não tem um projeto que vai resolver se todo mundo não tiver sensibilizado. Então, parabéns aí, Adriana, pelo trabalho, parabéns a toda a equipe lá da Secretaria de Inovação, a secretária Bárbara, a Gabriela, toda a equipe, né? Nós vamos estar acompanhando, divulgando e fazendo com que o projeto tenha sucesso e vamos ser parceiros com certeza. Com certeza. Adriana, muitíssimo obrigado pela presença, foi uma honra, um prazer, um privilégio poder saber do que nós temos aí no futuro muito positivo pela frente. Gratidão, eu agradeço a oportunidade e vocês podem, eu me coloco à disposição se vierem dúvidas a responder, podem me chamarem e quem quiser ser um impulsionador de alguma forma, pode estar me chamando, né? Posso dar o Instagram, o telefone, o contato? Pode ser o telefone, pode ser o Insta e @Adriana da Leve, ou Água Conectada, também me acham, e também na Secretaria de Inovação, tá com as portas abertas, né? Ou, se quiserem um WhatsApp, é o 999 30 74 74, que vai falar comigo ou com outra pessoa. Que maravilha. Segue lá então, @Água Conectada, Adriana da Leve. Já vai lá no Instagram, já vai botar na nossa bio lá para você seguir, dentro aqui do Na Pegada com a Sustentabilidade. Rubens, muito obrigado pela presença novamente. Um abraço e até o próximo episódio. Seguimos então aí. Para você, um abração no oferecimento da The Bowler Sports Bar, Rede de Postos Tradição e Uninter, a maior instituição EAD do Brasil. Até o próximo Na Pegada da Sustentabilidade.